Joy Boy, uma figura aparentemente tão importante para o mundo de One Piece, que só chegou a ser mencionado no capítulo 628, mais ou menos 14 anos após o início de One Piece e 11 anos do nosso tempo atual. A sua aparição, no caso, citação, se deve à leitura de Robin sobre um poneglyph. Nele, Joy Boy pede desculpas por não conseguir completar sua missão, sua promessa, com a Ilha dos Homens Peixes, de levá-los até a superfície em Noah, o grande barco que fica perto da Fishman Island, se utilizando os poderes de Poseidon. O motivo dele não ter completado essa promessa, nós não sabemos até os dias de hoje. Esse cara, pelo visto, tá de volta. Como, nós ainda não sabemos exatamente. Mas, nesse vídeo, eu vou tentar desvendar esse pequeno mistério, ou pelo menos brincar um pouco com as possibilidades em relação ao que o próximo capítulo, o 1044, nos espera. Bora pro vídeo. Ima made yonde kita poneglyph to wa sukoshi chigau mitai. Marude tegami. Sore mo shazai bun. Ittai dare ni ayamatteru no? Anata wa nani mono nano? E aí, gente, tudo bem com vocês? Faz um tempinho já que a gente não se vê, mais especificamente 69 dias e 12 horas. O que definitivamente o YouTube não deve curtir muito pra frequência de vídeos. Eu tô fazendo bastante coisa, tô estudando, trabalhando, faculdade, emprego, música e um monte de coisa, então meio que eu tô sem tempo. Mas esse negócio de ficar sem tempo provavelmente iria vir uma hora ou outra, então cabe a mim conseguir arranjar um tempinho pra poder gravar vídeo, editar, postar, pro YouTube não me odiar. Mas enquanto esse tempo não é organizado, eu só tenho uma coisa que pode me motivar a fazer bastante vídeos, e isso é hype. E hype não faltou no último capítulo não. Mas então vamos analisar juntos o capítulo 1043, que tem o nome de Vamos Morrer Juntos. Esse capítulo de agora ele começa dando sequência direta ao último painel do capítulo anterior, onde a gente tem um membro da CP0 interferindo diretamente na batalha de Kaido com Luffy. Uma situação bem parecida com a que tinha ocorrido na batalha de Oden, fazendo com que Luffy fosse aparentemente derrotado. A cara do Kaido aqui nesse painel já diz muita coisa sobre o que ele pensa da situação atual. Ele finalmente estava lutando com um oponente à altura dele, alguém que representava algo parecido que Oden representava. E novamente, ele deu o golpe final da luta de uma maneira completamente desonrosa, não tirando tudo que seu oponente tinha a oferecer. Logo depois, o Luffy cai no chão, e o Momonosuke fala que não consegue mais ouvir a voz do Luffy. E Kaido avança no membro da CP0 dando ênfase nas consequências de interferir em sua batalha. Agora, uma coisa que eu queria dar um pouquinho de atenção aqui, eu não tenho certeza se é por conta que o scan que a OPEX recebeu tá numa qualidade não finalizada ainda, ou algo do tipo. Ou se os capítulos realmente estão saindo dessa maneira. Mas tem uns quadros que estão tendo um padrão de traço um pouquinho diferente, meio que não linear. Eu não sou um desenhista, então eu não sei explicar muito bem direito. Mas eu acho que dá pra mostrar um pouquinho com esse quadro que deve estar aparecendo na tela agora, o que eu tô querendo dizer. Um estilo que parece um pouquinho com um rascunho ainda. Eu acho até que meio que bacana porque combina com a situação atual, um momento meio de incertezas, de dúvidas, onde a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Tá um pouquinho turvo o caminho ainda, mas enfim, vamos continuar. Logo um pouco à frente então, a gente tem o Kaido descendo do topo de Onigashima, anunciando a sua vitória e a morte de Luffy. Muito bacana, inclusive, aqui ver o Kid e o Law, onde eles ficam um pouquinho meio que incrédulos com o que tá acontecendo. Eles tinham crenças muito fortes de que o Luffy ganharia a batalha. E agora que o pior tá acontecendo, eles simplesmente estão sem forças pra continuar lutando. Aqui também a Nami vai contra a palavra do Kaido sem hesitar por nenhum instante, dizendo que o capitão dela não teria como ter morrido e que isso nunca aconteceria. Kaido reconhece a sua coragem e passa a avançar para eliminar Nami, que é salva pelo Marco. As próximas partes mostram um pouco do que vai acontecer mais pro futuro, as tripulações do Kid e do Law se juntando, o Kid tentando juntar as últimas forças para poder não baixar sua cabeça pro Kaido, e o próprio Kaido pedindo que traga o Momonosuke, mas o principal que deixou todo mundo maluco essa semana vem agora. Momo e Yamato estão discutindo sobre lutar ou não contra Kaido, quando a nossa visão corta para um Luffy num estado de incapacitação total no chão. Então começam algumas onomatopeias de um coração batendo quando o Zunisha começa a falar. Ele diz: Momonosuke, eu posso ouvir, que nostálgico. Estou ouvindo os tambores da libertação.
Tambores estes que também foram anunciados por uma onomatopeia no último capítulo, na última página, quando o Kaido derrota o Luffy. Continuando na fala dele, é a primeira vez que os ouço em 800 anos. Sem dúvida, ele está aqui. Joy Boy está de volta. Agora, o que isso significa, eu meio que... assim como vocês, não sei muito bem. Muita gente nos últimos dias ficou um pouco irritado, ficou desacreditado, porque muitas dessas pessoas estão com medo do que pode acontecer no próximo capítulo, nos próximos capítulos. O que significa Joy Boy estar de volta, ao mesmo tempo que esse quadro do Luffy sorrindo com os cabelos em um formato estranho aparece. O ponto mais importante é que a gente tem muitas e muitas teorias que a gente já viu que tentam chutar o que é Joy Boy, quem que foi Joy Boy, o que vai ser Joy Boy, e enfim. Só que a única coisa que a gente tem por enquanto é que provavelmente tem alguma coisa a ver com o despertar da fruta do Luffy. Por isso eu só vou passar um pouquinho algumas teorias que eu vi durante a semana, falar um pouquinho do que eu tenho em relação aqui ao capítulo 100, e também falar um pouquinho do que eu penso que vai acontecer do que tá vindo por aí. O que eu queria falar do capítulo 100 então, que inclusive, cheirinho de mangá novo, é que aquela fala quando o Luffy tá caindo de Onigashima pro mar, na tradução inicial a gente teve que o Kaido tinha falado que o Luffy não conseguia ser Joy Boy, não podia ser Joy Boy. Aqui na tradução oficial da Panini ele fala que o Luffy não foi capaz de se tornar Joy Boy. E era só isso mesmo, não foi capaz de se tornar Joy Boy. Se tornar Joy Boy. E isso pode nos dar alguma dica que talvez Joy Boy não seja uma pessoa em si, mas sim um título, um estado de ser Joy Boy ou alguma coisa relacionada a isso. Talvez a Joy Boy fosse algum título dado a algumas pessoas do antigo reino, algum rei ou coisa do tipo. E por isso, logo que o antigo reino caiu para o governo mundial, Joy Boy passou a não existir mais, voltando agora por algum motivo que não teria sido especificado ainda. Mais uma vez, provavelmente ligado com a fruta do Luffy. A segunda possibilidade que eu trago aqui pra vocês é uma coisa que eu vi pelo um post do Twitter. A pessoa que tinha feito o post falava que a Gomu Gomu no Mi estaria relacionado a Joy Boy de uma relação que se daria por algo que nós já vimos em outros animes, mais especificamente com o One for All em My Hero Academia e com o Tita de Ataque de Attack on Titan. Ou seja, a Gomu Gomu no Mi poderia de alguma maneira conectar seus portadores, fazendo com que Luffy pudesse ter algum contato com Joy Boy mentalmente ou alguma coisa do tipo. Não necessariamente fazendo o Joy Boy reencarnar, mas sim fazendo com que eles tenham contato de algum jeito. Essa possibilidade seria um pouco complicada de trabalhar, ao meu ver. Seria difícil de fazer isso se encaixar de uma maneira que todos aceitassem e que ficasse bacana. Então eu acho que isso não aconteceria, ou pelo menos se acontecesse, teria alguma coisa a mais, pra não ficar esse negócio todo clichêzão do nada. Agora, a terceira possibilidade simplesmente estaria ligada com Joy Boy ter sido um portador da Gomu Gomu no Mi. De tal maneira que Zunisha provavelmente teria sentido a presença dele por conta da Gomu Gomu no Mi ter sido despertada, assim como Joy Boy teria ela despertada em algum momento. Uma coisa que eu também cheguei a ver era como o governo mundial, com o objetivo de apagar qualquer rastro do antigo reino, poderia ter mudado o nome da Gomu Gomu no Mi, sendo a fruta original alguma coisa de resina, a fruta da resina. Resina no Mi. Uma coisa que poderia nos fazer entender isso seria como o Kaido mencionou que o Snakeman funcionava de uma maneira que borracha não seria capaz de funcionar. O motivo da fruta ser de resina, bem, se daria por conta de que a resina também, assim como a borracha, pode servir como um isolante térmico. Eu falei isolante térmico, mas na verdade eu queria ter falado isolante elétrico. Enfim. Explicando um pouco de como que o Enel não conseguia utilizar os seus ataques de raios no Luffy. Eu não tenho certeza se a resina pro padrão de árvores, a natural, já não conduz eletricidade, mas eu pesquisei um pouquinho e eu vi que tinha alguma resina que não conduzia eletricidade. Qual? Eu não faço ideia, mas tem. A segunda coisa que nos levaria a pensar isso seria como que a resina aparece em árvores e plantas quando elas têm alguma parte delas que é quebrada, um galho quebrado, uma folha arrancada, esse tipo de coisa. Então faria sentido até que a fruta da resina se despertasse quando o portador estivesse quase morrendo, à beira da morte. Assim como o Luffy aconteceu com ele agora. Tem diversas possibilidades e a gente pode pensar junto em mais e mais e mais, mas a gente não vai chegar lá até terça-feira ou quarta, quando sair os spoilers do próximo capítulo. Ou sexta-feira, pra quem não gosta muito de spoiler e quer ver o capítulo realmente quando ele sair. Mas o que eu posso dizer pra vocês agora é que, bem, tem muita gente que tá com medo, muita gente que tá desconfiada do que pode acontecer e não tem muita fé. Fé? O Deus Oda. Fé no Deus Oda. Não tem muita fé que provavelmente o Oda vai conseguir fazer alguma coisa bacana com esse despertar, com esse Joy Boy que tá aparecendo aqui agora.
Mas em One Piece a gente já teve diversas vezes que os fãs ficaram meio incertos, meio incrédulos com alguma coisa acontecendo, não sabendo se o futuro ia ser bacana ou não. Mas olhando daqui pra trás, a gente pode ter certeza que tudo que o Oda decidiu até agora foi incrível. Tirando uma outra coisinha ali, tipo a introdução do Haki, que ficou meio... A maioria das coisas foi incrível. O One Piece tem 24, quase 25 anos. E nesse tempo todo, o Oda desde o início, ele tinha o início do One Piece e o final planejado. Ele não tinha planejado que ele ia fazer um anime de 20 e poucos anos, um mangá no caso, né? Mas ele sabia como é que ele ia acabar e como ele queria começar. E nesse meio tempo ele acabou esticando um pouquinho a obra para poder colocar coisas que ele gostaria de ter colocado. Fazer a história ficar completa do jeito que ele queria. E isso, é claro, não seria possível sem duas coisas: os fãs e o Oda. Se não tivesse pessoas comprando o One Piece, o Oda não teria como fazer uma obra tão grande. Assim como, se o Oda não fosse tão bom escritor, não teriam pessoas para poder ver a obra dele. Então, antes de falar a frase final deste vídeo, eu gostaria de ler um pouquinho da frase que o Oda colocou no capítulo 100 de One Piece. Uau, muita coisa aconteceu comigo nesses últimos 23 anos. Eu passei metade da minha vida me dedicando à publicação de um mangá semanal. Risos. Luffy e seus amigos também zarparam para diversas ilhas e viveram um monte de aventuras. Nem eu consigo saber exatamente com quantas pessoas eles toparam nessa grande jornada. E nos bastidores de tudo isso, eu também conheci muita gente. Tive um apoio imensurável, especialmente de minha família. E eu sou imensamente grato a todos que me ajudaram. Afinal, sei que meus leitores também têm vidas agitadas. Inclusive, há uma certa teoria rondando o mundo do entretenimento que diz que, a cada 5 anos, os leitores de uma história longa se renovam. Por isso que eu tenho cuidado de não chamar os meus leitores de fãs. Eu me convenci a manter os pés no chão sempre, e de que um dia esses leitores podem simplesmente ir embora. Mesmo assim, vocês me mostraram que acreditaram tanto no Luffy que cheguei a ficar com vergonha de pensar assim. Foi graças a toda essa confiança que sempre pude desenhar meu mangá de forma que quis, sem exceções. Todas essas aventuras nos trouxeram até esse momento, onde a história já está com um pé em seus desdobramentos finais. Nós chegamos a 1000 capítulos, mas essa história incrivelmente divertida só pode ser contada justamente por ter 1000 capítulos e além. E ainda é muito por vir. Para todos vocês que têm uma relação com a série e são fãs de One Piece, eu digo o seguinte: sei que essa história é longa, mas por favor continue acompanhando por mais um tempo as aventuras de Luffy e seus amigos. Eiichiro Oda, 2021, janeiro. Eu acho que isso já diz um pouquinho do que eu quero passar aqui. A gente tá chegando no final, e o Oda é muito bom. Confiem no Oda. Eu duvido muito, muito mesmo que o Oda faça alguma coisa no final que vai fazer a gente não gostar do anime. Foram 1000 capítulos, quase 1050 já, que a gente tá acompanhando isso e gostando e amando. Talvez alguns fãs do anime estejam um pouquinho irritados, porque tem alguns arcos que são um pouquinho estendidos, vulgo Dressrosa, mas tudo isso é muito incrível. Esse carinha aqui é muito incrível. E do mais, eu acho que eu vou acabando por aqui. Mais um vídeo dessa obra incrível que eu tenho aqui nas minhas mãos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não trabalhei muito nele, eu mais vi um pouquinho do capítulo, falei um pouquinho do que eu tô pensando, do que eu acho que vai acontecer. E eu acho que o maior vai vir agora, próxima semana. Eu vou tentar fazer um vídeo do próximo capítulo, fazer um vídeo de teorias do próximo capítulo mais completo, um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais profundo, mais realmente do que só uma análise minha pessoal. Então, esperem um pouquinho. Quem tá aqui no canal ainda, muito obrigado. Eu acho que eu tô ficando por aqui. Esse vídeo é um pouquinho mais curto, um pouquinho mais simples. Eu vou ficando por aqui e falou!